Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus. Me chamo Pastor Fernando. Como sempre de costume, sempre fazendo esse trabalho pela internet, propagando e levando o evangelho da salvação. E hoje, a reflexão, a palavra a qual Deus confiou na minha vida para trazer para vocês, meus amados, é uma palavra de superação, uma palavra de Deus que vai falar a respeito de Davi. E eu quero deixar essa palavra no fundo do teu coração, dizendo que a sua hora vai chegar, que Deus está te vendo, mas você tem que permanecer firme diante da promessa de Deus, porque Deus não vê como o homem vê. Às vezes o homem vê pela aparência, mas Deus ele olha para o nosso coração. E eu quero deixar essa reflexão para a tua vida. Você que está com a sua Bíblia na mão, abre no livro de 1 Samuel 16:7. Diz assim, ó: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Está fazendo a alusão de um homem chamado Davi. Você conhece essa passagem? Davi é o filho mais novo de Jessé. Jessé teve vários filhos, mas sendo que desses filhos que Jessé teve, Deus escolheu o mais novo. Às vezes, para o homem, Deus vai escolher o mais capacitado, o mais forte, o mais estudado, o mais preparado. E nem sempre é assim com Deus. Às vezes Deus vai escolher o despreparado, aquele que ninguém dá nada. Às vezes Deus vai escolher esse. Para nós aqui, falando com as nossas palavras, Deus vai escolher o pior. Aquele que ninguém dá nada. Aquele que não tem credibilidade. Às vezes Deus vai escolher esse para confundir os sábios. Quem dera até a ciência. Deus escolheu Davi, o pequeno Davi. Porque se botasse Davi diante dos seus irmãos, talvez você que está me ouvindo, me assistindo, talvez até eu mesmo, ia escolher Eliabe. Eliabe é o irmão de Davi, o primogênito, o primeiro. Conforme Jessé vai tendo os filhos, o primeiro vai se tornar o mais forte, porque tem mais idade. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Samuel chega na casa de Jessé, que fala que Deus tem provido dentro da casa dele um rei, Jessé vai fazer passar verdadeiramente os seus filhos. E a palavra do Senhor vai dizer que vai passar Eliabe, depois passa Abinadab, depois passa Samar. Olha só, em algumas traduções vertente da Bíblia, vai dizer que Jessé tinha 7. E depois, em outro livro, vai dizer que Jessé tinha 8. A mais coerente é 8, porque era 7 filhos e 8 com Davi. Davi era contado à parte, porque era bastardo. E a palavra do Senhor vai dizer que Jessé faz passar 3 dos melhores filhos. Os 3 primeiros filhos, os mais fortes, aquele que servia o exército do rei Saul. E Samuel, homem de Deus, eu quero deixar uma observação aqui. Você que está me assistindo, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, todos nós somos homem de Deus, mas também somos homens naturais. Quem estava diante de Jessé, esperando os filhos passar, era o profeta Samuel, homem de Deus, homem que Deus usava na terra, mas que naquela situação se atentou para a aparência. Eu quero deixar essa observação para você, que é homem de Deus e mulher de Deus. Cuidado com a aparência, porque a aparência as engana. Samuel, homem de Deus, estava ali para ver os filhos de Eliabe, de Jessé, melhor dizendo. E quando Eliabe passa, grandão, fortão, o primogênito, o mais preparado, o mais estruturado para ser rei. Porque, talvez, eu conjecturando, o profeta Samuel deve ter pensado: Saul é alto, é forte, é belo. Talvez esse primeiro filho de Jessé tenha a semelhança, as características do rei Saul. Mas eu quero deixar essa palavra para você. Deus não estava em busca de músculo, de pessoas altas, capacitado. Deus estava em busca disso aqui, ó, de um coração quebrantado. Eliabe foi reprovado por Deus. E agora vai passar a Samar, também reprovado por Deus.
e depois passa Eliabe. Melhor dizendo, traduzindo. Eliabe, Abinadab e Samar, em ordem. Passa diante do profeta Samuel. O primeiro, reprovado. O segundo, reprovado. O terceiro, reprovado. E depois a Bíblia faz menção que passa mais 4. Todos esses reprovados. E agora o profeta Samuel olha para Jessé e faz uma seguinte pergunta. Porventura, acabaram-se o mancebo? E Jessé vai dizer para o profeta, eis que tem um que cuida das minhas ovelhas. E agora o profeta Samuel vai mandar chamar ele. Chama ele, porque ninguém vai assentar na mesa enquanto ele não chegar. Talvez hoje você deve estar passando por dificuldade na tua vida. Talvez hoje você deve estar se questionando a Deus, porque Deus te fez promessa lá atrás que ainda não se cumpriu. Talvez hoje você deve estar disposto a chutar o pau da barraca, a largar tudo, porque ainda não se cumpriu a promessa de Deus na tua vida. Se a gente for pegar esse texto e atualizar ele por dias atuais, você vai ver Davi cuidando das ovelhas malhadas. Você vai ver Davi destacado dos irmãos, fazendo os serviçais que ninguém queria fazer. Talvez na cabeça de Davi, ali atrás do monturo, porque tem um texto na Bíblia que fala que quando Natan chega para dar a informação para Davi, quando ele peca lá na frente, vai falar, Deus te tirou de trás do monturo e fez-se assentar na mesa dos príncipes. Ele olha para Natan e ele tem a conclusão que é Deus usando a boca dele, porque lá atrás ele passou por isso. Mas Deus é Deus de realizar sonho. Deus é Deus de projeto. É Deus de restauração. E é nessa palavra, nessa convicção que eu profetizo na tua vida. Talvez hoje você está com a senha da promessa que Deus fez lá atrás, mas que ainda não se concretizou, não se concluiu, mas você tem a senha. E hoje, mediante essa palavra que está sendo pregada através da minha vida, eu quero dizer para você, permaneça aonde Deus te plantou, continue com essa senha na mão, não abaixa ela, porque na hora certa Deus vai mandar te chamar. Davi estava cuidando das ovelhas no pasto. Talvez já tinha muita gente passou na frente dele. Talvez hoje na tua vida muita gente já passou à tua frente. A vaga que era sua, que você entendia que era sua, e pessoas tomaram. Pessoas se anteciparam e tomaram a vaga que era sua. Eu quero dizer para você, meu amado, a vaga que é sua ninguém toma. A cadeira que é sua ninguém se assenta. Porque se assenta, Deus arranca com raiz e tudo. Se passou à tua frente, se pegou aquilo que você acha que era teu, eu quero dizer nessa manhã, não é seu. Porque se for seu, ninguém toma. Ninguém se assentou na cadeira enquanto Davi não chegou à mesa. Ninguém se assentou para comer o banquete que estava posto, porque Davi ainda estava vindo a caminho. O profeta falou, ninguém se assenta enquanto o ungido do Senhor não chegar. Se Deus fez a promessa a você, pessoas vão ter, pode até antecipar, mas vai ter que esperar você chegar para ser honrado mediante a eles. Eu quero deixar essa palavra para você. Não passa à frente de Deus. Não toma a decisão precipitada. Não tenta forçar a porta da maçaneta. Se a porta não se abriu, é porque não chegou o tempo nem a hora de ela se abrir. Porque, às vezes, eu e você, homem de Deus, mulher de Deus, às vezes quer forçar a porta, forçar a maçaneta. E às vezes a chave entorta, quebra. E aí dá mais trabalho para Deus realizar o projeto que Ele tem na nossa vida. Deixa eu falar algo para você. A porta vai se abrir sozinho. Nem é por força, nem por violência. É a vontade de Deus na sua vida. Davi talvez estava esquecido no pasto, cuidando de ovelha. E mediante, alguém chamou ele. Davi, corre lá. Se limpa. Se limpa dessa roupa suja aí, de fezes de animal, pelo de ovelha. Se limpa. Joga uma água no rosto, porque tem um homem muito importante na casa do nosso pai, e ele quer te ver. Davi todo sujo, que estava vindo do pasto,
estava pastoreando, cheio de coisa na cabeça, no corpo, sujeira no pé, vai se lavar, troca de roupa e vai até a mesa. E quando Davi chega até a mesa, os irmãos reunidos do lado, o pai de frente para ele e o homem mais importante da vida de Davi, o profeta Samuel, com um chifre na mão, só esperando ele chegar para ungir com óleo a cabeça dele. Essa história é muito linda. Essa história é uma reflexão que Deus deixa para a nossa vida, que Deus nunca e nem vai esquecer de nós. Se a porta não se abriu, acredita, um dia ela vai se abrir, mas você tem que saber esperar. No momento certo, na hora certa, Davi se aproximou à mesa e diz a palavra do Senhor, que ele foi ungido mediante os irmãos, o pai e a mãe. E ali, depois desse dia, o Espírito de Deus se apoderou dele. E aí você conhece toda a história. Assim como Deus fez na vida de Davi, ele fará na minha e na tua vida. Pastor Fernando, mas qual o conselho que você dá mediante essa reflexão? Espera um pouco mais. Esfria a cabeça. Joga uma água no rosto. E espera com a senha na mão. Porque qualquer hora, Deus mandará gritar o seu nome. E assim fará como fez com o seu servo Davi. Irmão, eu me chamo Pastor Fernando. Eu tenho esse canal de bênçãos que tem abençoado muita gente, pregador da net. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Você que gostou, deixa um like e ajuda a propagar essa palavra de Deus. Manda para aquela amiga que você gosta, manda para aquele teu amigo que está passando por depressão, que está ansioso, querendo uma coisa e ainda não vem. Manda para o teu pai, para a tua mãe, manda para o teu filho, que tenta fazer um concurso público. Parece que quando vai dar certo ainda não dá. Manda para ele, que talvez essa palavra possa chegar como flecha no coração dele. Ele entender que o tempo não é dele, mas sim de Deus. Fica na paz, receba um abraço do seu amigo, pastor Fernando. Que Deus abençoe o teu domingo. Tenha um domingo abençoado, debaixo da graça de Deus. Em nome de Jesus, amém. Fica na paz aí, meu irmão.